Classificação de solos. Vamos fazer alguns exercícios para praticar os diversos sistemas. Vamos fazer 9 exercícios, praticamente abrangendo os diversos tipos de solo. Então, vamos começar pelo primeiro solo, o resumo da granulometria, passando na peneira 4,96, na peneira 10,92, na peneira 40,62 e na peneira 248. Limite de liquidez 54, o limite de plasticidade 32. Nós queremos classificar pelo HRB e pelo sistema unificado. Muito bem, se o limite de liquidez é 54 e o limite de plasticidade é 32, o índice de plasticidade é igual a 22. Para classificar pelo HRB, temos que calcular o índice de grupo. O índice de grupo é dado por essa equação, onde A é igual a porcentagem na peneira 200 menos 35, o B é porcentagem na peneira 200 menos 15, o CLL menos 40 e o DIP menos 10. Então, substituindo os valores, porcentagem na peneira 200, 48, limite de liquidez 54 e índice de plasticidade 22, substituindo nessa equação, vamos obter o índice de grupo igual a 7,5. Vamos classificar pelo HRB. Então, seguindo aquela orientação que a gente deve entrar de baixo para cima e da esquerda para a direita, entrando inicialmente com o índice de grupo. O índice de grupo é igual a 0? Não, é 7,5. Então, não atende, não atende, não atende, é menor que 4, não, é menor que 4, não. O índice de grupo é menor que 8, é 7,5, então sobe. O índice de plasticidade é menor do que 10? Não, o índice de plasticidade é 22. Se é 22, não atende, anda para a direita. É menor que 10? Não. É maior que 10? Sim, atende. O limite de liquidez é menor que 40? Não, esse aí é 54. Então, se não atende, estamos na última coluna, é maior que 40? Sim. A porcentagem na peneira 200 é maior que 35? Sim. É 48, logo esse solo é um A7,5 ou A7,6. Para decidir isso, temos que calcular quanto que é o LL menos 30. Nesse solo, o LL é 54 e o IP é 22. 54 menos 30, 24. O IP 22 é menor do que o LL menos 30. Logo, esse solo é um A7,5. Então, pelo HRB, esse solo é um solo A7,5. Pelo sistema unificado, olha-se inicialmente a porcentagem passando na peneira 200. 48. Se 48 passa, significa que a maior parte fica retida. Então, é um solo granular. Se é um solo granular, tem que se olhar a peneira número 4 para se saber se a maior fração passa ou é retida. Como 96 passa, significa que a maior parte do solo passa na peneira 4. Logo, é uma areia. Então, a peneira 200 é menos que 50, é 48 nesse exemplo. Olhando a peneira 4, a maior parte está passando a peneira 4. Olha-se de novo a peneira 200. Aí no exemplo é 48%. 48 é maior que 12, então só nos resta julgar no gráfico de plasticidade o valor de LL/LP e ver que tipo de fino tem misturado. Aqui no nosso exemplo, o nosso LL é 54, o primeiro exemplo, e o IP é 22. 54 com 22 cai na área dos siltes. Logo, o fino que tem misturado nesse solo é silt. Então, ele dá abaixo da linha A e da zona achurada, então esse solo é um SM, é uma areia siltosa. Então, este primeiro solo é uma areia siltosa. Vamos ao segundo solo. Limite de liquidez 45, limite de plasticidade 33. 45 menos 33, o índice de plasticidade é 12. Peneira 260.
Limite de liquidez 45, índice de plasticidade 12. Substituindo na expressão do índice de grupo, então 60 menos 35 dá 25A, 60 menos 15 dá 45, o B vai ser 40. O limite de liquidez é 60 menos 40, então o C vai dar 20. E o índice de plasticidade, que é 12, menos 10 vai dar 2. Substituindo esses valores, nós vamos obter um índice de grupo igual a 6,4. Para classificar, vamos entrar na tabela mais uma vez, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Lembrando, então, que a porcentagem na peneira 200 é 60, que o limite de liquidez é 45 e o índice de plasticidade é 12. Entrando, então, índice de grupo é 0? Não. Índice de grupo nós vimos que é 6,4. Então, 0, 0, 0, não. Menor que 4, não. Menor que 4. Menor que 8, sim. Sobe. Índice de plasticidade é menor do que 10? Não, é 12. Não atende, é menor que 10? Não. É maior do que 10? É, sobe. Limite de liquidez é menor que 40? Não, é 45. Então, mais uma vez, estamos na última coluna. Quanto que é o LL menos 30? LL é 45, menos 30 é 15. O índice de plasticidade é 12. Então, mais uma vez, atende a esta primeira desigualdade. O índice de plasticidade 12 é menor do que o LL menos 30, que vai dar 15. Então, mais uma vez, esse segundo solo também é um solo A75. Vamos à classificação pelo sistema unificado. Observamos a peneira 200. A maior parte passa. Se a maior parte passa, é um solo fino. 60% passa. Se é um solo fino, é direto no gráfico de plasticidade. Então, a maior parte solo, peneira 200 mais de 50%, é direto jogar no gráfico de plasticidade e ver em que ponto cai. Aqui no nosso solo, ele é um solo com LL 45 e um índice de plasticidade 12. Então, ele cai na área dos mLs. 45 com 12 dá na área dos mLs. Então, este segundo solo é ml. É interessante observar que, pela classificação do HRB, esses dois solos deveriam ser semelhantes. Os dois deram A75. A75 é um solo, é uma argila siltosa. Mas observem que, pela classificação do SUC, deu totalmente diferente. Deu uma areia siltosa. E o segundo, que deveria dar semelhante, já que o HRB deu mesmo, ele deu um silt de baixa compressibilidade. Isso é apenas para alertar que não existe uma relação unívoca entre as duas classificações. Enquanto que uma diz que o solo é argiloso, a outra está dizendo que o solo é arenoso. São essas incompatibilidades que levaram os dois autores brasileiros a desenvolver, a propor uma classificação brasileira. Vamos ao terceiro caso. LL33, LP20. Logo, o índice de plasticidade é 13. Peneira 200 é 9. Vamos ver o índice de grupo. Ora, se a peneira 200 é 9, 9 menos 35 dá negativo, então o A dá 0. 9 menos 15 dá negativo, o B também é 0. Se o A for 0 e o B também for 0, então o índice de grupo dá 0. Não precisa nem calcular C e D, porque se A e B forem nulos, o índice de grupo dará nulo. Então, este índice de grupo deu nulo. Vamos entrar, então, na tabela de classificação, lembrando, então, que a porcentagem na peneira 200 é 9, o LL é 33 e o IP é 13. Entrando na tabela de classificação, índice de grupo é 0? Sim. Índice de plasticidade é menor do que 6? Não, é 13. Ele é não plástico? Não. É menor que 10? Não. Menor que 10? Não. Maior que 10? Sim. Sobe. Limite de liquidez é menor que 40? Sim, é 33. Porcentagem na peneira 200 é menor que 35? Sim, é 9. Logo, esse solo é um A26.
Então, esse solo é um solo A26, que é uma mistura de solo granular com silt. Vamos ao sistema unificado. Olhando a peneira 200, 9%, então a maior parte fica retida, é um solo granular. Se é granular, temos que olhar a peneira 4 para saber se é areia ou pedregulho. Passa 27, se passa 27, a maior parte fica retido. Então, ele é um pedregulho. Olhando de novo a peneira 200, 9. Então, vamos lá. Solo é de granulação grossa. Olhamos a peneira 4, vimos que é um pedregulho. E a porcentagem da peneira 200 é 9. 9 está entre 5 e 12. Isso significa que nós temos que classificar pela forma da curva granulométrica e pelo fino que tem misturado. Vamos pela forma da curva granulométrica. Primeiramente, o coeficiente de uniformidade é 20, curvatura é 8. Olha, o coeficiente de curvatura já não está obedecendo, porque o coeficiente de curvatura tem que estar entre 1 e 3. Então, se desobedeceu, um dos parâmetros é um solo mal graduado. Então, é um pedregulho mal graduado. A primeira classificação é um GP, pedregulho mal graduado, porque ele não obedeceu ao coeficiente de curvatura, está entre 1 e 3. Vamos à classificação quanto aos finos, lançando no gráfico de plasticidade os valores de LL e de IP. 33 com 13. 33 com 13 dão acima da linha A, dá na área das argilas. Então, o fino que tem misturado, 33 com 13, é argila. Então, esse solo receberá o nome duplo quanto a granulometria ele é mal graduado, GP, e quanto ao fino misturado, é argila. Então, é um pedregulho mal graduado, argiloso. Vamos ao quarto solo. Peneira 200, 0. Então, é um solo granular. Olhando a peneira 4, 48. Então, a maior parte fica retida. Então, também é um pedregulho. Se a peneira 200 é 0, significa que é menor do que 5, então basta ver a forma da curva de granulometria. O coeficiente de curvatura é 15 e o coeficiente de uniformidade é 15 e o coeficiente de curvatura é 2. Ora, para o pedregulho ser bem graduado, a coeficiente de uniformidade tem que ser maior do que 4 e o coeficiente de curvaturas tem que estar entre 1 e 3. Então, ele atende a essa condição. Então, a classificação no sistema SUC será um pedregulho bem graduado. Mas antes, vamos calcular a classificação pela HRB. Pela HRB, como a peneira 200 é 0, o índice de grupo também será 0. Se esse solo não tem limite de liquidez nem plasticidade, significa que é um solo não plástico. Ele não tem plasticidade, o índice de plasticidade dele é 0. E o índice de grupo é 0 porque a peneira 200 é 0. Vamos à classificação pelo HRB. Índice de grupo é 0? Sim. O índice de plasticidade é menor do que 6? Sim, 0 é menor do que 6. Sobe. Não tem limite de liquidez? Não. Porcentagem da peneira 200 é menor do que 15? Sim, é 0. Porcentagem da peneira 40 é menor do que 30? Sim. Porcentagem da peneira 40 é 8. E a porcentagem na peneira 10 é menor que 50? Sim, é 37. Então, logo, esse solo é um solo A1A. Atendeu a todas as condições da primeira coluna. A1A. O sistema unificado nós já tínhamos antecipadamente classificado. É um solo bem graduado, é um pedregulho bem graduado porque atendeu a coeficiente de uniformidade e curvatura e a porcentagem da peneira 200 é 0. Então basta ver a forma da curva granulométrica. Então é um pedregulho bem graduado. Vamos ao seguinte. Limite de liquidez 26 com 16 de limite de plasticidade. Logo, o índice de plasticidade é 10. Índice de grupo. Entrando-se com
A peneira 200 é 10, o LL 26 e o IP é 10, substituindo, peneira 200 é 10, 10 menos 35 vai dar negativo, o A vai ser igual a 0. 10 menos 15 também vai dar negativo, logo A e B dão nulo, se A e B dão nulo, o índice de grupo vai ser 0. Um detalhe interessante, antes de falar do índice de grupo, é que aqui não está informado o coeficiente de uniformidade. Vai precisar, porque solo é um solo granular. Ora, como obter o coeficiente de uniformidade se ele não está fornecido? Isso é apenas uma pegadinha para lembrar que o coeficiente de uniformidade é o D60 pelo D10. Ora, mas eu estou vendo aqui na curva granulométrica que 60% do solo passa na peneira 10 e 10% do solo passa na peneira 200. Logo, o D60 é 2 milímetros e o D10 é 0,075 milímetros. Então eu posso calcular esse coeficiente de uniformidade. Fica 2 milímetros dividido por 0,075 milímetros, que essa conta dá 26,6. Isso é apenas uma pegadinha para lembrar que a gente pode, se o dado estiver inteiro aqui, 60 e o 10, a gente pode calcular os coeficientes de uniformidade. O índice de grupo, então, nós falamos que como a peneira 200 é muito baixo, o índice de grupo vai dar 0. Vamos classificar pelo HRB. Índice de grupo é 0? Sim, sobe. Índice de plasticidade é menor do que 6? Não, é 10. Então, se é 10, é menor que 6? Não. É não plástico? Não. É igual a 10? Sim. É menor que 40 o LL? Não, aqui no nosso caso o LL é 26, então atende. A peneira 200 é menor que 35? Sim, é 10. Logo, esse solo é um A24. Solo é um A24. Classificação pelo sistema unificado. Olha se a peneira 200, 10. Então, a maior parte fica retida, então é solo granular. Olhamos a peneira número 4, a maior parte passa na 4, então é areia. Se a maior parte passa na 4, é uma areia. Olhando de novo a peneira 200, 10. 10 está entre 5 e 12. Então nós temos que classificar pela forma da curva granulométrica e verificar qual o fino que tem misturado. Vamos pela forma da curva granulométrica. Coeficiente de curvatura bastante alto, ótimo, tem que ser maior do que 6. E coeficiente de curvatura está entre 1 e 3, ótimo. Então este solo atende como uma areia bem graduada, quanto à granulometria. Agora vamos ver que fino tem misturado. LL 26 com IP 10, 26 com IP 10, 26 com 10 cai na área das argilas. 26 com 10 dá na área das argilas. Logo, o fino que tem misturado é argila. Então, nós temos uma areia bem graduada, argilosa. SWSC. Areia bem graduada, argilosa. SWSC. Vamos ao sexto caso. Limite de liquidez 80, limite de plasticidade 50, então o índice de plasticidade é 30. Observação feita pelo laboratorista. Ele observou que se trata de um solo orgânico. Logo, a designação dele no SUX vai ser O alguma coisa. Vamos lá. Índice de grupo. A porcentagem da peneira 200, 82. Índice de plasticidade 30. Substituindo, porcentagem da peneira 200, 82. Menos 35, menos 15. Substituindo, obedecendo os limites. O limite de liquidez desse solo é 80.
80 menos 40, 40. Logo C igual a 20, o limite máximo é 20. E o índice de plasticidade, que é 30, 30 menos 10, 20. Substituindo esses valores, vamos obter o valor de 20, dá o valor máximo. Então, o índice de grupo é 20. Se o índice de grupo é 20, então, entrando no índice de grupo, 0, 0, menor que 4, menor que 8, caímos na última coluna. Então, mais uma vez, temos que ver se esse solo é um A75 ou A76. O limite de liquidez dele é 80. 80 menos 30, 50. O índice de plasticidade dele é 30. Logo, 30 é menor que 50. Esse solo, então, é um A75. A75. Vamos ao sistema unificado. Porcentagem na peneira 200, 82. É um solo fino. Se é um solo fino, basta lançar no gráfico de plasticidade os valores de LL, 80 com 30. Mas lembrando que ele é um solo orgânico. Então, 80 de LL com 30 de IP, 80 de LL com 30 de IP, cairia na área do silt de alta compressibilidade. Como ele é orgânico, no lugar do M entra o O, fica OH. Então, este solo é um solo orgânico de alta compressibilidade. Sétimo exemplo. Limite de liquidez 40, limite de plasticidade 30. Logo, índice de plasticidade 10. Se a peneira 200 é 7, seguramente o índice de grupo vai dar nulo, porque A e B vão dar nulos. Para a peneira 207, vão dar nulos, então o índice de grupo vai dar nulo também. Índice de grupo 0. Para a classificação do HRB, lembrando então, o limite de liquidez é 40, o índice de plasticidade 10 e a peneira 200 é 7. Então, índice de grupo é 0? Sim, 0. É menor do que 6? Não, é 10 o índice de plasticidade. Menor que 6? Não. Não plástico? Não. Menor ou igual a 10? Sim. Limite de liquidez é menor ou igual a 40? Sim, é 40, então atende. Peneira 200 é menor que 35? Sim, é 7. Logo, esse solo é um A24. A24. Classificação do sistema unificado. Porcentagem na peneira 200, 7. É o solo granular. Então, a maior parte fica retida. Olhando-se a peneira 200, a peneira número 4, 89. A maior parte passa, então é uma areia. Esse solo é areia. Então, essa é alguma coisa. Voltando-se a olhar a peneira número 200, 7. Ora, 7 está entre 5 e 12. Logo, nós temos que classificar pela granulometria e pelos finos misturados. Vamos olhar pela granulometria. O coeficiente de uniformidade é 17, atende. É mais do que 6, atende. Mas o coeficiente de curvatura, 5,5, não está fora do intervalo de 1 a 3. Então, não atendeu o coeficiente de curvatura. Logo, é uma areia mal graduada. Vamos verificar quais são os finos que tem misturado, já que ele está na zona achurada, né? Entre 5 e 12. 40 de LL e 10 de IP. 40 com 10 cai na área dos siltes. 40 com 10 cai na área dos siltes. Logo, o que tem misturado, o fino que tem misturado nessa areia é silt. Então, é uma areia mal graduada siltosa. SPSM. Oitavo solo. Peneira 200, 3%. Então é um solo granular. Se é um solo granular, vamos olhar a peneira. Antes de chegar lá, vamos calcular o índice de grupo. Limite de liquidez 34 menos 20 de LP me dá um índice de plasticidade 14. Ok. Para peneira 200 igual a 3, mais uma vez o índice de grupo vai dar nulo, porque A e B vai dar nulo. 3, o A vai dar 0, o B vai dar 0, então essa equação vai dar 0, o índice de grupo é nulo.
Um detalhe importante é que não está informado o coeficiente de uniformidade nem o coeficiente de curvatura, que vamos precisar, porque esse solo é granular com porcentagem na peneira 200 menor que 3. Não foi informado pelo laboratorista, mas eu tenho o D60, que é 4,8, eu tenho o D30, que é 2 milímetros, e tenho o D10, que é 0,42. Então eu posso calcular o coeficiente de curvatura, a uniformidade e o coeficiente de curvatura. Então eu tenho o D10, que é quase 0,42, o D30, que é 2, e o D60, que é 4,8. Coeficiente de uniformidade é o D60 pelo D10. 4,8 dividido por 0,42, dá 10. E o coeficiente de curvatura é o D30 ao quadrado, 2 ao quadrado, dividido pelo D60, 4,8, dividido pelo D10, que é 0,42. Fazendo essa continha, se acha 2. Muito bem. O índice de grupo nós já vimos que vai ser nulo, porque o A e B são nulos, porque a porcentagem na peneira 200 é muito pequena. Vamos então classificar pelo HRB, entrando com o índice de grupo 0, limite de liquidez 34 e P14. Índice de grupo 0, sim. Índice de plasticidade menor que 6, não. É 14. Menor que 6, não. É não plástico, não. Menor que 10, não. Menor que 10, não. É maior que 10, sim. Limite de liquidez é menor que 40? Sim, é 34. Porcentagem na peneira 200 é menor que 35? Sim. É 3. Logo, esse solo é um A26. A26. Classificação pelo sistema unificado. Peneira 200, 3. Olha, então, é um solo granular, a maior parte carretida. Olhando a peneira 4, 60% passa. Logo, se a maior parte passa, é uma areia. Voltando a olhar a peneira 200, 3%. 3% é menor que 5%, então só precisa classificar quanto à granulometria. Então, basta olhar o coeficiente de uniformidade e o coeficiente de curvatura. Coeficiente de uniformidade atende, é maior do que 4, é maior do que 6, que é para uma areia, e o coeficiente de curvatura também atende, porque está entre 1 e 3. Logo, isto é uma areia bem graduada. SW. E o último solo, limite de liquidez 20, limite de plasticidade 15, me dá um índice de plasticidade 5. Mais uma vez, eu não tenho o CU e o CC, mas eu tenho os diâmetros correspondentes a 60, a 30 e a 10, cujos valores, então, vão dar os mesmos do solo de cima, 10 e 2 de coeficiente de curvatura e uniformidade, porque os valores do D60, D30 e D10 são os mesmos. Índice de grupo. Ora, se a porcentagem na peneira 200 é 8, o índice de grupo vai dar, o A vai dar 0, e o B vai dar 0, o índice de grupo vai dar 0. Então, índice de grupo é 0. Então, lembrando, o índice de grupo é 0, o limite de liquidez é 20, e o índice de plasticidade é 5. E a porcentagem na peneira 200 é 8. Vamos classificar pelo HRB. Índice de grupo é 0? Sim. Índice de plasticidade é menor do que 6? Sim, é 5. Porcentagem na peneira 200 é menor do que 15? Sim, é 8. Na peneira 40 é menor do que 30? Sim, é 10. A porcentagem na peneira 10 é menor que 50? Sim, é 30. Opa, então esse solo é um solo A1A. Solo A1A. E, finalmente, a classificação pelo sistema unificado. Olhamos a peneira 200, 8. 8%, então, é um solo granular. Olhando a peneira número 4, 60%, a maior parte passa. Então, se a maior parte passa na peneira número 4, é uma areia, S. Então, é S alguma coisa. Olhando de novo a peneira número 200, 8. 8 está entre 5 e 12. Logo, eu tenho que classificar quanto à forma da curva granulométrica e quanto ao tipo de fino que tem misturado. Vamos à forma da curva granulométrica. 10
é acima de 6, então é uma areia bem graduada. E 2 também está entre 1 e 3, ótimo. Então, quanto à granulometria, é uma areia bem graduada. SW. Vamos ver agora quais os finos que tem misturado. Para saber isso, temos que jogar no gráfico de plasticidade, entrando com 20 de LL e 5 de IP. 20 com 5, opa, caiu na zona achurada. Não dá para saber se o fino que tem misturado, se é argila ou silt. Logo, ele tem que receber um nome duplo. É uma areia bem graduada, silto-argilosa ou argilo-siltosa. Então, a classificação receberá um nome duplo, SWSC, SWSM. Que este último caso seria, sim, o caso mais complexo possível de classificação pelo sistema unificado, onde o solo cai na zona achurada e ele tem que ser analisado quanto à granulometria e quanto aos finos que tem misturado. Esperamos com isso ter esclarecido qualquer dúvida ainda existente sobre classificação de solos.